Existe um segredo que Kathryn Kuhlman guardou por décadas, um ritual tão poderoso que ela só compartilhava com aqueles em quem mais confiava. E hoje, você vai descobrir exatamente o que acontece quando acendemos uma vela às 11h11 da noite. Mas antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta. Você já sentiu que Deus estava tentando te falar, mas de alguma forma você não conseguia ouvir? Como se houvesse um véu, uma interferência entre você e o céu. Kathryn sabia disso. Ela entendia que existe um momento específico em que o véu entre o natural e o sobrenatural se torna mais tênue. Um momento em que nossas orações não apenas sobem, elas ecoam. Era março de 1967. Kathryn estava em seu quarto de hotel em Pittsburgh, preparando-se para mais um retiro espiritual. Mas naquela noite, algo era diferente. Ela havia recebido uma mensagem de uma mãe aflita, uma mãe que implorava por um milagre para seu filho desenganado pelos médicos. Kathryn olhou para o relógio. 11h09 da noite. Ela fez algo que nunca havia feito antes. Acendeu uma vela branca, colocou a mensagem ao lado e esperou. Às 11h11 em ponto, ela começou a orar. Não uma oração comum. Uma oração que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. 3 dias depois, ela recebeu um telefonema. O menino havia sido completamente curado. Exatamente no horário em que ela havia acendido aquela vela. Casualidade? Kathryn não acreditava em casualidades. Você precisa entender algo sobre os números na Bíblia. Eles não estão lá por acaso. O número 11 representa transição, mudança, revelação. Quando você vê 11h11, está vendo um portal, um momento em que o tempo natural se alinha com o tempo de Deus. Mas por que uma vela? A luz sempre foi o primeiro ato criativo de Deus. Haja luz, e houve luz. Quando você acende uma vela às 11h11, você está declarando que a luz de Deus pode romper qualquer escuridão em sua vida. Você está criando um ponto de encontro entre sua fé e a presença divina. Kathryn descobriu que este não era apenas um ritual, era uma chave. Nos meses seguintes, ela começou a ensinar esta prática para pessoas selecionadas, sempre em segredo, sempre com a mesma instrução. Acenda a vela exatamente às 11h11. Mantenha seu coração aberto. E observe como Deus responde. Os resultados foram impossíveis de ignorar. Sarah, uma viúva de 60 anos, havia perdido sua casa para dívidas. Na primeira noite em que acendeu a vela, recebeu uma ligação inesperada, uma herança que ela nem sabia que existia. Exatamente o valor que precisava para recuperar tudo. Michael, um homem de negócios à beira da falência, acendeu sua vela numa segunda-feira. Na quarta-feira, recebeu a proposta de sociedade que mudaria sua vida para sempre. Linda, que havia tentado engravidar por 8 anos, acendeu sua vela por 7 noites consecutivas. No 8º dia, descobriu que estava esperando gêmeos. Mas eu sei o que você está pensando. Isso parece superstição. Onde está Deus nisso tudo? Deixe-me te explicar algo que Kathryn entendia profundamente. Deus não precisa da vela. Deus não precisa do horário. Mas nós precisamos. Precisamos de algo concreto, algo tangível, que nos ajude a focar nossa fé em um momento específico. A vela não tem poder mágico. O poder está na sua fé focada. O poder está no momento em que você para tudo o que está fazendo e declara: Deus, este é o meu momento com você. Kathryn costumava dizer: a petição sem fé é apenas conversa, mas a crença sem atitude é apenas fantasia. A vela das 11h11 é a ponte entre sua oração e sua expectativa. Mas tem algo mais. Algo que Kathryn descobriu que poucos sabem. O horário 11h11 não funciona apenas como um momento de oração. Funciona como uma renovação espiritual. Um momento em que você pode literalmente reescrever o caminho da sua vida. Pense assim. Você vive cercado por pensamentos negativos, preocupações, medos. Esses pensamentos criam uma energia negativa, uma vibração que atrai mais do mesmo. Mas quando você para às 11h11, acende sua vela e eleva sua mente para Deus, você muda sua vibração. Você sai da energia negativa e entra na energia da fé. Kathryn observou isso centenas de vezes. Pessoas que praticavam o ritual da vela das 11h11
começavam a experimentar coincidências significativas, encontros inesperados, oportunidades que surgiam do nada, portas que se abriam justamente quando pareciam estar todas fechadas. Por quê? Porque elas haviam alinhado sua frequência espiritual com a frequência da intervenção divina. Mas deixe-me te contar sobre o caso mais impressionante que Catherine já presenciou. Era 1969. Um jovem pastor chamado David estava prestes a desistir do ministério. Sua igreja estava vazia, suas finanças destruídas, seu casamento por um fio. Ele havia perdido a fé não apenas em seu chamado, mas em Deus. Catherine o encontrou após um de seus cultos. Ela viu algo nele, uma luz apagada, mas não morta. Você vai fazer algo por mim, ela disse. Por 30 dias. Você vai acender uma vela às 11h11 da noite. Mas não vai pedir nada para Deus. Vai apenas agradecer por algo que ainda não aconteceu, mas que você sabe que vai acontecer. David pensou que ela havia enlouquecido, mas estava desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa. Na primeira noite, acendeu a vela e sussurrou: "Obrigado, Deus, pela restauração que está vindo." Ele nem acreditava no que estava dizendo. Na quinta noite, sua esposa se aproximou dele enquanto ele acendia a vela. "O que você está fazendo?" ela perguntou. Ele explicou. Para sua surpresa, ela pediu para participar. Na 10ª noite, eles receberam uma visita inesperada, um casal de idosos que havia se mudado para a cidade. Eles queriam conhecer a igreja. Na 15ª noite, esse casal trouxe mais 3 famílias. Na 20ª noite, David precisou abrir o salão anexo para acomodar todas as pessoas. No 30º dia, sua igreja estava transbordando, mas o milagre maior não foi o crescimento da igreja, foi a restauração do seu casamento, foi a volta da sua fé, foi a descoberta de que Deus nunca havia se afastado dele. Catherine sabia que havia algo sobrenatural acontecendo quando pessoas se comprometiam com este ritual sagrado. Mas ela também descobriu algo perturbador. Nem todo mundo conseguia manter a disciplina. A maioria das pessoas tentava por 2, 3 noites e depois desistia. Elas queriam o milagre, mas não queriam a responsabilidade da fé persistente. O céu responde à persistência, não ao oportunismo, Catherine costumava dizer. Ela percebeu que aqueles que praticavam a vela das 11h11 por pelo menos 7 noites consecutivas experimentavam uma mudança não apenas em suas circunstâncias, mas em seu espírito. Eles se tornavam pessoas diferentes, mais sensíveis à voz de Deus, mais capazes de discernir sua direção. Mas havia um segredo dentro do segredo, algo que Kathryn Kuhlman só compartilhava com aqueles que já haviam demonstrado sua séria busca espiritual. A vela não era apenas para pedir, era para ouvir. Às 11h11 da noite, quando você acende sua vela branca, você não está apenas criando um momento de oração, você está criando um momento de revelação, um momento em que Deus pode falar com você de maneiras que ele não consegue durante o barulho do dia a dia. Kathryn Kuhlman mantinha um diário de tudo o que Deus lhe mostrava durante esses momentos sagrados, visões sobre pessoas por quem ela deveria orar, revelações sobre curas que estavam para acontecer, direções específicas sobre seus retiros espirituais. O diário dela estava cheio de frases como: "Deus me mostrou uma mulher de cabelos grisalhos na 3ª fileira. Ela será curada de artrite amanhã." E no dia seguinte, a cura aconteceu exatamente como foi revelado. Você quer saber por que os milagres eram tão frequentes nos encontros de fé de Kathryn Kuhlman? Porque ela passava horas nas madrugadas, com sua vela acesa, recebendo instruções diretas do céu sobre o que ia acontecer. A vela das 11h11 havia se tornado seu telefone direto com Deus. Mas existe algo que você precisa entender antes de começar esta prática. Algo que Kathryn Kuhlman sempre alertava. Este não é um jogo espiritual. Não é uma experiência que você faz por curiosidade. Quando você acende uma vela às 11h11 e convida a presença de Deus para a sua vida, você está entrando em um território sagrado. Você está dizendo para o céu: "Estou pronto para a mudança, mesmo que ela seja diferente do que eu espero." Porque às vezes, Deus responde de maneiras que não entendemos imediatamente. Kathryn Kuhlman contava sobre uma mulher que acendeu a vela por 3 semanas,
pedindo para seu marido alcoólatra parar de beber. No final da terceira semana, ela descobriu que tinha força para deixá-lo. 2 meses depois, ele a procurou, sóbrio, implorando por uma segunda chance. Deus havia respondido, apenas não da maneira que ela esperava. O céu sempre responde às 11h11, mas nem sempre com a resposta que pedimos. Às vezes, com a resposta que precisamos. Kathryn Kuhlman aprendeu a confiar na sabedoria de Deus, mesmo quando seus caminhos pareciam misteriosos. E foi essa confiança que a transformou numa das mulheres mais poderosas espiritualmente de sua geração. Agora, você está pronto para conhecer exatamente como fazer este ritual. Você está preparado para descobrir os passos específicos que Kathryn Kuhlman seguia? E mais importante, você está disposto a se comprometer com pelo menos 7 noites consecutivas? Porque o que vou te revelar a seguir pode mudar completamente a trajetória da sua vida, mas apenas se você estiver disposto a levá-lo a sério. O céu está esperando por você às 11h11. A pergunta é, você vai aparecer? Deixe-me te contar exatamente como Kathryn Kuhlman fazia. Cada detalhe importa. Cada passo tem um propósito espiritual que ela descobriu através de anos de experiência. Primeiro, a vela. Não pode ser qualquer vela. Kathryn Kuhlman sempre usava velas brancas, nunca coloridas. Por quê? Porque o branco representa pureza, rendição total. Quando você acende uma vela branca, está declarando que sua intenção é pura, que você está se entregando completamente à vontade de Deus. Segundo, o local. Kathryn Kuhlman sempre acendia sua vela no mesmo lugar. Não importava se estava em casa, em hotéis ou em casas de amigos. Ela criava um altar pessoal, onde quer que estivesse. Uma pequena mesa e um lenço branco por baixo, a vela no centro. Consistência cria conexão, ela dizia. Deus gosta de nos encontrar no mesmo lugar. Terceiro, o horário. Exatamente às 11h11, nem 11h10, nem 11h12. Kathryn Kuhlman descobriu que a precisão era fundamental. Ela acreditava que às 11h11 havia uma janela espiritual que se abria por exatos 7 minutos. Dos 11h11 até 11h18. Dentro desses 7 minutos, algo extraordinário acontecia no mundo espiritual. Mas o que fazer durante esses 7 minutos? Kathryn Kuhlman desenvolveu um ritual específico que ela chamava de as 7 respirações sagradas. Primeiro minuto. Respiração de gratidão. Você agradece por 3 coisas específicas que aconteceram naquele dia. Não coisas genéricas, coisas específicas. Obrigado pelo sorriso da criança que vi na rua. Obrigado pela ligação inesperada do meu amigo. Obrigado pela música que tocou no rádio e tocou meu coração. Segundo minuto. Respiração de rendição. Você entrega para Deus 3 preocupações específicas. Deus, eu entrego nas suas mãos minha ansiedade sobre o trabalho. Eu entrego minha preocupação com minha saúde. Eu entrego meu medo sobre o futuro. Terceiro minuto. Respiração de fé. Você declara 3 coisas que crê que Deus vai fazer, mesmo sem ver ainda. Eu creio que você está preparando uma porta nova para mim. Eu creio que você está restaurando minha família. Eu creio que você tem um propósito maior para minha vida. Quarto minuto. Respiração de intercessão. Você ora por 3 pessoas específicas. Não orações genéricas. Orações específicas. Deus, toque no coração do João. Ele está perdido e precisa de você. Cure a Maria. Ela está sofrendo com essa doença. Abençoe a família da Ana. Eles estão passando por dificuldades. Quinto minuto. Respiração de revelação. Você fica em silêncio total, apenas escuta. Kathryn Kuhlman dizia que este era o minuto mais importante. Paramos de falar e começamos a ouvir. Sexto minuto. Respiração de compromisso. Você se compromete com 3 ações específicas para o dia seguinte. Amanhã eu vou ligar para minha mãe. Amanhã eu vou ajudar aquela pessoa necessitada. Amanhã eu vou começar aquele projeto que tenho adiado. Sétimo minuto. Respiração de expectativa. Você declara sua expectativa sobre as próximas 24 horas. Nas próximas 24 horas, eu espero um sinal de você. Nas próximas 24 horas, eu creio que algo sobrenatural vai acontecer. Nas próximas 24 horas,
Eu vou ver sua mão agindo na minha vida. Aos 11h18, você apaga a vela e vai dormir. Sem televisão, sem celular, sem conversas. Você vai direto dormir, mantendo sua mente focada no que acabou de viver. Kathryn Kuhlman descobriu que quem seguia exatamente esses passos experimentava o que ela chamava de sonhos proféticos. Sonhos que continham direções, revelações ou preparações para o que estava por vir. Mas ela também descobriu algo que a assustou. Nem todo mundo estava preparado para o que acontecia depois de 7 noites consecutivas de prática. Ela chamava isso de o despertar da sensibilidade espiritual. As pessoas começavam a perceber coisas que não percebiam antes. Começavam a ouvir a voz de Deus em conversas casuais. Começavam a discernir intenções ocultas em pessoas ao redor. Começavam a sentir a presença de anjos e, às vezes, a presença de demônios. Quando você abre uma porta para o reino espiritual, Kathryn Kuhlman alertava: você não controla o que entra. Por isso, sua vida deve estar coberta pela proteção de Jesus. Ela sempre orientava as pessoas a orarem a oração de proteção antes de iniciar o ritual. Jesus, eu me cubro com o seu sangue. Eu declaro que apenas a sua luz pode se manifestar neste momento. Toda a treva deve se afastar do meu altar sagrado. Mas para aqueles que estavam preparados, os resultados eram revolucionários. Margaret, uma enfermeira de 50 anos, havia perdido a capacidade de sentir compaixão pelos pacientes. Estava esgotada, queimada, pensando em mudar de profissão. Começou a praticar a vela das 11h11 por curiosidade. Na terceira noite, teve um sonho com uma senhora idosa que não conhecia. No sonho, a senhora dizia: obrigada por ter salvado minha vida. No dia seguinte, uma senhora idosa deu entrada no hospital onde Margaret trabalhava. Era exatamente a mulher do sonho. Margaret sentiu algo diferente, uma compaixão profunda, quase sobrenatural. Ela cuidou daquela paciente com um amor que não sentia há anos. 2 dias depois, a família da senhora procurou Margaret. A senhora salvou a vida da nossa mãe. Ela disse que foi a enfermeira mais amorosa que ela já conheceu. Margaret entendeu. Deus havia usado o ritual da vela para despertar novamente seu chamado para cuidar de pessoas. Thomas, um empresário que havia construído uma fortuna, mas havia perdido sua família nesse processo. Seu casamento havia terminado, seus filhos não falavam com ele, e ele estava sozinho numa mansão vazia. Ele começou a praticar a vela das 11h11 com uma única oração: Deus, me ensine a amar novamente. Na 7ª noite, durante o 5º minuto, o minuto do silêncio, ele ouviu algo que nunca tinha ouvido antes. Uma voz suave, mas clara. Comece com sua ex-esposa. Peça perdão sem esperar nada em troca. Aquilo não fazia sentido para ele. Ele havia sido o prejudicado no divórcio. Ela havia levado metade de tudo. Por que ele deveria pedir perdão? Mas a voz havia sido tão real que ele não conseguiu ignorar. No dia seguinte, ligou para sua ex-esposa. Sarah, eu sei que pode parecer estranho, mas eu preciso pedir seu perdão. Eu coloquei o trabalho acima da nossa família. Eu fui um marido ausente e um pai distante. Sarah ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: Thomas, eu esperei 20 anos para ouvir essas palavras. 3 meses depois, eles estavam fazendo terapia de casal. 6 meses depois, renovaram seus votos. 1 ano depois, tinham reconquistado a confiança dos filhos. Thomas entendeu que Deus havia usado a vela das 11h11 para quebrar seu orgulho e restaurar sua família. Mas o caso que mais impressionou Kathryn Kuhlman foi o de uma jovem chamada Rebecca. Rebecca tinha apenas 19 anos quando começou a praticar o ritual. Era órfã, vivia sozinha, trabalhava em 2 empregos para conseguir pagar a faculdade de enfermagem. Sua oração era simples: Deus, eu só quero uma família. Na 2ª semana de prática, ela começou a ter o mesmo sonho repetidamente. Estava numa casa que não conhecia, brincando com 2 crianças que também não conhecia. No sonho, uma voz dizia: estas são suas filhas do coração. Rebecca não entendia. Ela nem tinha namorado. Na 3ª semana, uma colega de trabalho pediu um favor urgente. Precisava de alguém para cuidar de 2 sobrinhas órfãs por 1 semana.
Enquanto ela resolvia a papelada da guarda legal, quando Rebeca viu as duas meninas, reconheceu imediatamente. Eram exatamente as crianças do seu sonho. Uma semana se transformou em 2. 2 semanas se transformaram em 1 mês. A colega percebeu que Rebeca tinha um dom especial com as crianças. Você gostaria de adotá-las? Ela perguntou. Eu acho que você seria uma mãe melhor para elas do que eu. Aos 20 anos, Rebeca se tornou mãe adotiva de 2 meninas. Ela havia pedido uma família a Deus. Deus havia lhe dado exatamente isso, mas de uma forma que ela nunca imaginou. Kathryn Kuhlman percebeu um padrão em todos esses casos. Deus não apenas respondia às orações feitas durante o ritual da vela, ele respondia de maneiras que revelavam seu caráter, sua sabedoria e seu amor. Ele não apenas dava o que as pessoas pediam, ele dava o que elas realmente precisavam. Mas Kathryn Kuhlman também descobriu que o ritual tinha um poder além da oração individual. Quando praticado por um grupo de pessoas, os resultados eram exponencialmente maiores. Ela começou a ensinar a prática para pequenos grupos de intercessores. Grupos de 7 pessoas que se comprometiam a acender suas velas ao mesmo tempo, mesmo estando em locais diferentes. Os resultados foram extraordinários. Um grupo de 7 mães que tinham filhos viciados em drogas começaram a praticar juntas. Em 3 meses, 5 dos 7 jovens haviam entrado em clínicas de reabilitação por iniciativa própria. Um grupo de 7 empresários cristãos que estavam passando por dificuldades financeiras começaram a praticar em conjunto. Em 6 meses, todos haviam experimentado reviravoltas inesperadas em seus negócios. Kathryn Kuhlman entendeu que havia algo poderoso na concordância espiritual. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, Jesus havia dito. Mas no horário das 11h11, com velas acesas e corações alinhados, a presença de Deus se manifestava de maneira ainda mais intensa. Mas ela também descobriu que o ritual tinha opositores no mundo espiritual. Pessoas que praticavam a vela das 11h11 frequentemente relatavam ataques espirituais, pesadelos estranhos, objetos que caíam sem explicação, sensações de presença maligna. Kathryn Kuhlman não ficou surpresa. Quando você começa a incomodar as trevas tentam te incomodar de volta. Ela desenvolveu orações específicas de proteção e limpeza espiritual para quem praticava o ritual. Mas ela também alertava: se você não está disposto a enfrentar resistência espiritual, não está pronto para o poder espiritual. A maioria das pessoas que enfrentavam oposição e persistiam descobriam que, após 2 semanas, os ataques cessavam completamente. Era como se o mundo espiritual reconhecesse que elas estavam sob proteção divina e desistisse de interferir. Mas para aqueles que desistiam nos primeiros ataques, Kathryn Kuhlman tinha uma palavra dura. Você queria o céu, mas não estava disposto a enfrentar o inferno. Deus precisa de guerreiros, não de turistas espirituais. Kathryn Kuhlman praticou a vela das 11h11 até o último dia de sua vida. Mesmo quando estava doente, mesmo quando estava viajando, mesmo quando estava exausta após longas cruzadas. Na noite antes de morrer, em 1976, ela acendeu sua vela pela última vez. Sua enfermeira particular relatou que Kathryn Kuhlman sussurrou: "Obrigada, Senhor, por 29 anos de encontros sagrados. Agora vou te encontrar face a face." Ela apagou a vela e adormeceu. Nunca mais acordou. Mas antes de partir, ela deixou uma carta selada com instruções específicas para que seu legado espiritual fosse preservado. Nesta mensagem, uma mãe aflita escreveu: "A vela das 11h11 não é apenas uma prática, é uma herança que deve ser passada de geração em geração, porque haverá momentos na história da igreja, momentos em que as pessoas precisarão se conectar com Deus de maneiras que vão além dos métodos convencionais. Momentos em que a fé tradicional não será suficiente para os desafios que virão." E então, ela fez uma profecia que muitos acreditam estar se cumprindo hoje. Chegará um tempo em que as pessoas se sentirão desconectadas de Deus. Mesmo indo à igreja, chegará um tempo em que a oração parecerá não ter poder.
Chegará um tempo em que os milagres parecerão coisa do passado. Neste tempo, aqueles que conhecem o segredo da vela das 11h11 se tornarão pontes entre o céu e a terra. Eles se tornarão os intercessores que manterão a chama da fé acesa numa geração que esqueceu como falar com Deus. Talvez este seja o momento que Kathryn Kuhlman previu. Talvez você tenha chegado até aqui não por acaso, mas por uma intervenção divina. Talvez seja a hora de você se tornar uma dessas pontes entre o céu e a terra. Então, esta noite, às 11h11, acenda sua vela branca. Siga os 7 passos que Kathryn Kuhlman ensinou e observe como Deus responde. Mas lembre-se, isto não é um experimento, é um compromisso. Um compromisso de pelo menos 7 noites consecutivas. Um compromisso de estar pronto para que sua vida mude completamente. Porque quando você convida Deus para encontrá-lo às 11h11, você está dizendo, Senhor, eu estou pronto para ser transformado. Eu estou pronto para ser usado. Eu estou pronto para ser uma ponte entre seu reino e este mundo. E Deus sempre responde a convites assim. O céu está esperando. Sua vela está esperando. O horário das 11h11 está chegando. A pergunta não é se Deus vai responder. A pergunta é, você está pronto para a resposta? Porque às vezes, a resposta de Deus não é apenas dar o que pedimos. Às vezes, a resposta de Deus é nos transformar na pessoa que pode receber o que Ele sempre quis nos dar. E essa transformação começa com uma simples vela acesa às 11h11 da noite.